atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 2 de 2025. André Zola, Edgar Tão, Valmir de Lima e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo nosso YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudo da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Problemas do Mundo, mensagem publicada no livro O Espírito da Verdade, capítulo 1, autoria do Espírito Bezerra de Menezes, psicografia Francisco Cândido Xavier. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o Livro dos Espíritos, livro 3º, As Leis Morais, capítulo 1, a Lei Divina ou Natural, item 1, Caracteres da Lei Divina. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, encontrada no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 162, intitulada Dentro da Luta. No nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo que trata dos conflitos conjugais, no item Êxito no convívio conjugal. Agradecemos a sua audiência e lhe enviamos nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz, número 2 de 2025, editorial Problemas do Mundo. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço
não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias, teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura, e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, parafraseando o inovidável conceito de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há salvação. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz, número 2 de 2025, vamos ao estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º, As Leis Morais, capítulo 1º, a lei divina ou natural, item 1, caracteres da lei natural. Na pergunta 614, Allan Kardec assim a formula: o que se deve entender por lei natural? Edgar. Essa pergunta elaborada por Allan Kardec, os espíritos reveladores apresentam a seguinte resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Bom, antes de mais nada, amigos e amigas, Zola, Valmir, Gilberto, que permanece conosco na técnica, eu quero dizer que hoje nós iniciamos a terceira parte do Livro dos Espíritos, que, como nós já sabemos, é dividido em 4 partes, todas elas correlacionadas, mas de alguma forma independentes, compreensivelmente. Essa terceira parte tratará, e nós iniciamos nessa lição, nesse programa de número 2, tratará das chamadas leis morais. Em todos os capítulos que aqui serão abordados, e nós veremos aqui que serão 12 capítulos na extensão desse estudo da terceira parte, das leis morais, portanto, nós vamos encontrar
o que seria mais tarde um aprofundamento da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, nós vamos encontrar uma correlação muito estreita entre os capítulos, os temas abordados aqui nessa terceira parte do Livro dos Espíritos com o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa questão em particular, que, aliás, esse capítulo que abre a terceira parte, a lei divino-natural, ela tem uma correlação muito estreita ao primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Seria muito valoroso para todos nós se pudéssemos estudar esses dois capítulos conjuntamente, é o que eu sugiro aos amigos, inclusive, que se debrucem sobre esse primeiro capítulo, sobretudo essas primeiras questões que nós haveremos de abordar aqui, e depois, conjuntamente, possam encontrar melhores e mais profundos subsídios anotados por Allan Kardec e os espíritos reveladores também, lá nesse capítulo Não Vim Destruir a Lei. Percebam, portanto, que Kardec abre o Evangelho falando da lei, e aqui também, da lei divina ou natural, porque ambos acabam por compor todo o conteúdo, vamos dizer assim, de legislação moral que o homem naturalmente deve conhecer. E por que a legislação moral? Bom, é evidente que nós temos aqui, e verificaremos durante toda a abordagem que Allan Kardec e os espíritos farão referência nessa pergunta e nas seguintes, que esse primeiro capítulo vai separar as chamadas leis em duas grandes categorias, que seriam as leis físicas ou materiais de um lado e as leis espirituais ou morais de um outro lado. E ambas, de alguma forma, caminham num constante aprimoramento. Quando Jesus vai abordar lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, ele está dizendo que a lei até então, vejamos, que até então conhecida, e a que lei ele se refere particularmente? Aquela mosaica. Os 10 mandamentos, por exemplo, né? São a lei mosaica, trazida para a humanidade através de Moisés. É o primeiro, vamos dizer, é a primeira iniciativa explícita de se conhecer a lei de Deus para os homens. É um conjunto de uma legislação ético-moral, entretanto, divina. Então, Jesus iria apresentar uma outra distinção dessa mesma lei, todavia sem descumprir aquelas originalmente abordadas por Allan Kardec. Então vejamos que, sob esse aspecto, os espíritos respondem a Kardec que a lei natural é a lei de Deus. Ora, se é a lei de Deus e Deus tendo como um dos seus atributos a perfeição e por isso mesmo a imutabilidade, essa lei divina, ela apresenta por natureza do seu Criador, em sua criação, as mesmas características. Logo, a lei divina não pode ser mutável, ou, vamos dizer assim, de alguma maneira, ela não se transforma com o tempo, diferentemente das chamadas leis materiais ou leis físicas, que vão se ajustando, não obstante muitas delas, é claro, evidente, serem igualmente inalienáveis, como, por exemplo, a lei da gravidade. Vejamos que se nós temos aqui uma origem divina de sua lei imutável, é porque Deus deseja que esse conteúdo legislador, que é derivado da força de sua lei, traga para o homem a felicidade, o aperfeiçoamento,
a alegria, as virtudes e assim por diante. Então, é claro que a resposta implica em entendermos que bem e mal, felicidade ou infelicidade, estão sujeitos ao cumprimento, portanto, ao respeito a esse conjunto de leis divinas ou naturais. Cada vez, portanto, e nós vamos verificar isso aqui com mais cuidado daqui para frente, cada vez, portanto, que há um movimento humano que se afaste desse conjunto legal divino, ele sofre, o ser humano sofre, né? E cada vez, portanto, que ele mais se aproxima ao conhecimento e cumprimento desse conjunto de leis que estão embaixo desse grande, infinito guarda-chuva legislador divino, ele se sente melhor, se sente bem, se sente mais feliz. Então, essas leis são indicativos para que o homem possa cumprir dentro do seu nível de discernimento. É por isso que essas leis são mais ou menos conhecidas à medida que a humanidade progride, porque progride com a humanidade o próprio progresso individual da criatura, mas é nesse sentido, portanto, que ela indica o que o homem deve ou não fazer. O homem que já tem em si uma consciência do dever e, sobretudo, do que é bom e do que é mal, ele saberia como melhor proceder se respeitasse essa própria lei que, antes de tudo, como nós vamos verificar daqui a pouquinho, não nesse programa, mas nos próximos, a questão de onde Deus escreve esse conjunto é, legislador, né? Como nós vamos verificar aqui na questão 621, que será estudada muito em breve, que está nesse mesmo capítulo, portanto. Então, em resumo, nós vamos encontrar essa força paralela entre as orientações trazidas aqui pelos espíritos e entre as outras trabalhadas e melhor elaboradas lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Zola, amigos e amigas. Obrigado, Edgar. Valmir, a pergunta 615, formulada por Allan Kardec, é a seguinte: a lei de Deus é eterna? E assim responde os espíritos da codificação. É eterna e imutável como o próprio Deus. Bom, como o companheiro Edgar já adiantou, tratando da questão que Deus é imutável e Deus é eterno. É interessante, conforme nós vamos abordando certos temas, e é lógico, buscamos compreender algumas coisas dentro dos limites estreitos que a nossa condição humana permite. Kardec desenvolveu, nos atributos da divindade, algumas ideias do que é possível para nós compreender. Dentre as observações, ele coloca justamente a condição de ser eterno, imutável, único, onisciente, onipresente, justo, bom e outros atributos que a nossa capacidade, às vezes, intelectual ainda não se permite avançar. Mas na questão da eternidade, se as suas leis são eternas, assim como ele próprio é a lógica, pois que o equilíbrio do universo está justamente na eternidade de suas leis. Pois que se Deus mudasse suas leis conforme o seu humor, ou num dado momento elas são válidas, no outro momento não é, e etc., todo o universo, tanto na condição material observado pelo o Edgar, que falou das leis materiais, tanto quanto das leis morais, suas leis abrangem tudo no universo, absolutamente tudo. Assim sendo, tanto as leis cósmicas ou as leis materiais do micro ou do macrocosmo já está estabelecida de todo sempre, na eternidade, tanto quanto as leis morais. Então, como
estabelecer equilíbrio num universo onde o próprio Criador estaria alterando constantemente as suas leis. Então, o caos estaria se estabelecendo. Então, o equilíbrio está justamente por suas leis ser eternas e imutáveis. Agora, é lógico que a lei divina, no âmbito, na condição em que estagiamos, ela ainda não é bem compreendida. O que julgamos ser justo, ser correto, pode ser para o nosso padrão racional. Assim como no passado, os legisladores, como o Edgar citou, principalmente quando tratamos do judaísmo, que somos, de certa forma, herdeiros do judaísmo, né, que vai se introduzindo depois pelo cristianismo. Então, nós temos ainda uma herança de muitas leis do passado que ainda, de certa forma, orientam até os legisladores na atualidade. Então, o que era justo no passado, para nós hoje, é visto como um absurdo. Como no futuro, as leis que hoje julgamos justas serão consideradas absurdas. Ah, mas então o que mudou? A lei divina? Não. O que mudou é o homem em relação ao seu entendimento frente às leis. Então, obviamente, esse processo de conscientização, interiorização, aceitação racional e emocional dessas informações não é um processo que se faz no átimo, né? Quando o espírito amigo Joana de Ângeles esclarece que cabe ao homem esculpir na rude matéria da vida o arcanjo do futuro, significa que nós estamos num processo de esculpir nossas consciências, nossos valores espirituais ao nível ainda que não alcançamos. Então, por isso, a necessidade do estudo, do trabalho, da vigilância, enfim, de tudo aquilo que possa forrar a nossa condição humana de valores que nos permite avançar, para que também nos renovemos sempre, porque aquilo que às vezes consideramos justo nesse momento, pode amanhã ser o instrumento, talvez, de insatisfação íntima, de algo que nos incomode, porque não observamos segundo a realidade, mas segundo a nossa interpretação. Muito obrigado, Valmir. Amigo e amiga telespectadora, um rápido break. Vamos dar uma paradinha e daqui a pouco voltamos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz volta para o estudo de O Livro dos Espíritos, Lei Divina ou Natural. Estamos na pergunta 616. Edgar, Kardec formula a seguinte pergunta: Deus teria prescrito aos homens numa época aquilo que lhes proibiria em outra? E a resposta dada a Kardec foi a seguinte: Deus não se engana.
Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. É bastante interessante aqui, amigos e amigas, a resposta dada pelos espíritos, porque nós muitas vezes, e o Valmir ressaltou isso, nós muitas vezes acabamos por considerar que as leis humanas, embora algo imperfeitas, para não dizer totalmente imperfeitas, mas algo imperfeitas, não dialogam com as leis de Deus. Ora, sendo as leis de Deus, mais uma vez, eternas e imutáveis, podemos perceber na história da humanidade que o próprio homem, em se desenvolvendo e aperfeiçoando, ele vai de alguma forma alterando a sua própria, vamos dizer, a sua própria legislação, buscando até muitas vezes intuitivamente readequar-se a a um estado de ajustamento de tal forma que possa se traduzir como a melhor lei que o homem poderia alcançar. Então, hoje, por exemplo, embora as leis imperfeitas, nós vemos que esse ajustamento é bastante adequado à nossa realidade moral, à nossa realidade intelectual, à nossa realidade física e assim por diante. Então vejamos que, no caso da legislação divina, essa é inalterável. E é uma referência muito interessante trazida por Paulo de Tarso na sua carta aos Romanos, logo no primeiro capítulo, e eu quero destacar um dos versos ali, o de número 19, onde Paulo de Tarso fala exatamente sobre isso. Vejamos então como a resposta dos espíritos é coerente com os ensinamentos paulinos aqui também, né? Então, olha só, Paulo de Tarso vai dizer: sendo Deus em si mesmo invisível, desde a criação do mundo, o que ele fez nos permite conhecê-lo e compreendê-lo. E assim também sua sempre eterna virtude e divindade. Por isso, não há desculpas para não conhecê-lo. Reconhecendo Deus, não o glorificam, tampouco lhe dão graças. Antes, envaidecem-se em suas cogitações, o que demonstra os seus corações insensatos. Muito interessante essa referência aqui, não é? Porque, muito embora Paulo de Tarso faça referência aos chamados sábios, ele quer dizer que, por mais que os sábios sejam sábios, eles nunca serão sábios o bastante para compreenderem e entenderem a perfeição divina. E tudo que nós vemos ao nosso redor, e aqui equivale a dizer a natureza de uma forma geral, porque é senso comum e que todos nós afirmamos, como a natureza é perfeita, como tudo se apresenta de maneira equilibrada e harmônica. Um dos alimentos mais completos e nutritivos, amigos e amigas, é o ovo. Nós pegamos aquele ovo e dizemos assim, caramba, né? Quanta perfeição não tem ali? Quantos não são os nutrientes ali existentes capazes de alimentar um ser humano, dando-lhe os micro e macros nutrientes necessários para que ele sobreviva? Então vejamos que tudo na natureza apresenta um conjunto de elaboração tão perfeita para todos nós que não dá para não pensar de que há uma inteligência suprema por trás de todas essas coisas. É o que Paulo de Tarso está dizendo. Ele acabou de dizer, mesmo sendo sábios, não conseguem penetrar, senão indo buscar
Deus e buscando Deus na sua perfeição em tudo que ele cria. Por isso, amigos e amigas, nada que nos rodeia, a vida, que não foi feita pelo homem, evidentemente, não é? É imperfeito. Tudo que nós vemos tem uma razão de existência, tem uma utilidade, tem um propósito, tem um encadeamento no todo, que se nós ainda não compreendemos, é porque nós, de fato, não nos ajustamos ainda na compreensão indispensavelmente necessária que com o tempo nós vamos fazer e alcançar e assim por diante. Portanto, amigos e amigas, essa questão trazida por Allan Kardec, ela é muito relevante, porque, ora, se o tempo todo o homem muda as suas leis, será que as de Deus não poderiam, de alguma forma também, serem alteradas, ajustando-se à nova realidade humana? Não, claro que não. É a realidade humana que melhor compreende as leis de Deus imutáveis, e não o contrário. É por isso que as leis, sendo sempre de uma única fonte divina, elas vão sendo descobertas em toda a sua beleza, em toda a sua harmonia, em toda a sua perfeição. E cada vez que a gente se debruça humildemente, porque é preciso humildade, Paulo de Tarso vai dizer isso também na carta dele, né? Que os sábios não sabem ser humildes porque não compreendem a grandeza de Deus e tudo aquilo que ele ensina e demonstra, né? Então, à medida que nós humildemente vamos percebendo na natureza esse encadeamento e uma construção cuja inteligência o homem jamais superará, aí sim nós vamos nos colocar de joelhos diante da existência divina, da existência da inteligência suprema, compreendendo com mais, eu diria, fecundidade a grande e gloriosa destinação humana, servindo a Deus por força do amor. Zola, Valmir, amigos e amigas. Obrigado, Edgar. Valmir, na pergunta 617, Kardec assim a formula: o que as leis divinas abrangem? Referem-se a mais ou do que a conduta moral? E os espíritos da codificação respondem: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Bom, eu diria que o caminho do Evangelho nos facilita o curso de encontro ao Criador. O caminho da matéria também nos leva ao Criador. Mas, com certeza, é o caminho das pedras, né? Um caminho mais difícil a ser percorrido para poder interpretar Deus na essência de tudo. O homem de ciência, muitas vezes, no estudo das formas, da energia, do cosmos, etc., também encontrará Deus. Só que, com certeza, de uma maneira mais demorada. Agora, as vias do coração, do sentimento, geralmente é muito mais tranquilo. Eu diria até que, conforme vamos desenvolvendo o sentimento, o amor, as coisas vão se revelando para nós naturalmente. É como se nós, pelo sentimento, desenvolvêssemos tais qualidades que começaríamos então a entrar nos mistérios das coisas. Pois que pela pureza do coração, pelo bom sentimento, nós utilizaremos os recursos dessas observações, desse conhecimento, para o bem. O que muitas vezes é o oposto do materialista, daquele que estuda somente a matéria, mas não tem a ética na sua aplicação. Assim sendo, existe um caminho sempre mais curto, mais breve, no caso, né, mais satisfatório para o encontro com o Criador, para essa integração. Então, não há, obviamente, da parte da religião consciente, uma crítica ao que estuda a ciência, dizendo que ele
é materialista, que é insano, que é impuro, descrente ou etc. Porque ele também chegará. E também os meios materiais também favorecem o homem, pois que a lei do progresso é a lei dos mundos. E a bem da verdade também, nossa compreensão das coisas ainda é muito limitada. Utilizando os recursos da doutrina espírita na questão 540, num dos trechos, né, que desde o mais ínfimo átomo até o mais elevado arcanjo, que também começou por ser átomo, tudo se encadeia no universo, admirável lei de harmonia que nosso acanhado raciocínio não consegue compreender. Então, assim sendo, do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo, como a nossa mente consegue entender a criação divina? Se formos compreender, por exemplo, a nossa própria natureza fisiológica, decompondo os elementos que a constituem, para nós já constitui uma surpresa. Azoto, carbono, oxigênio, hidrogênio, cálcio, ferro, zinco e etc. Bom, afinal de contas, pega toda essa química que constitui a nossa organização fisiológica, nas devidas proporções, considerando a água, né, o oxigênio, hidrogênio, põe numa bacia, mistura tudo e fala assim, fala agora. Não vai falar. Então, nós ainda temos muita arrogância, muito orgulho e precisamos ter um pouco mais de humildade para que a vida se revele para nós, como no dizer de Jesus, né? Não foi a carne que te revelou, mas sim o Espírito de Deus. Muito obrigado, Valmir. Muito obrigado, Edgar. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora para o nosso quadro Momento Evangélico. No programa Verdade e Luz 02 de 2025, Momento Evangélico. Lição número 162 do livro Fonte Viva, autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de número 162 é intitulada Dentro da Luta. E Emmanuel abre esta lição com um versículo do Evangelho de João. Aspas. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus. Não peças o afastamento de tua dor. Rogue forças para suportá-la, com serenidade e heroísmo, a fim de que não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transforme os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz vencendo resistências.
O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determina a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Amigos Edgar e Valmir, nós temos 4 minutinhos para fechar esse quadro. Então peço que as considerações sejam bem objetivas. Para o Valmir, hein, Zola? Com certeza. Desculpa, viu, Valmir? Eu já levei meus 30 segundos aqui de papo. Valmir, como é que nós fazemos nessa lição se no Pai Nosso está para que a gente pede que nos livre de todo o mal? Zola, eu acho que é que nos livre de nós mesmos, pois que o mal, ele está na forma como ainda vivemos, experienciamos, né? O dia que nos libertarmos do mal em nós estaremos libertos. Por enquanto, nós somos escravos das nossas condutas. E assim sendo, todas as vezes que pelos nossos enganos nós cometemos erros, nós ficamos escravizados a nós mesmos. Então, a libertação, não é a libertação daquilo que está, de certa forma, servindo como estímulo de luta, né? Aquilo que está nos burilando. Porque, afinal de contas, nós estamos, como a doutrina espírita esclarece, na condição de alunos, pois estamos numa escola, na condição de doentes, pois que estamos num hospital, na condição de presidiários, pois que temos aí perante os débitos contraídos com a justiça divina, somos doentes reclamando alta. Então, assim sendo, né, que Deus realmente nos livre da nossa ignorância, né? Porque nos livrando da ignorância, nós deixaremos de cometer os erros que cometemos. Falamos tanto da lei, né, há uns segundos atrás aí. Então, onde está escrita essa lei de Deus que vamos estudar mais para frente? Na consciência. Então, assim sendo, somos de fato os artífices do destino, somos aqueles que traçamos o nosso futuro, né? No ontem fizemos o dia de hoje e amanhã estamos fazendo no dia de agora. Então, realmente, que Deus nos livre do mal que habita em nós ainda. Só para lembrar aqui, né, Edgar e André, né, como dizia Paulo, triste coisa eu sou, né? O que quero, não faço. E o que não quero, vivo a praticar. Não sei se foi com essas palavras, mas com certeza com o mesmo significado. Obrigado, Edgar. A ideia é essa. Edgar, e eu ainda continuo no Pai Nosso. Nós temos a tentação de não nos deixe cair na tentação de pedir para nos livrar de todos esses espinhos que se apresentam? Zola, eu só vou trazer uma lembrança aqui que Tiago vai escrever em sua carta, né? Ele diz que nós só somos tentados com a própria concupiscência, né? Ou seja, se o Valmir acabou de dizer que o mal que há em nós é o mal que existe além de nós, eu quero dizer que a tentação que a gente encontra é porque a gente se identifica com as próprias imperfeições e o mal que está em nós, de igual modo, se identifica com as circunstâncias que o favorecem, né? Então é evidente que imperfeitos nós vamos encontrar a imperfeição nas coisas, né? Nas nossas relações, nos nossos sentimentos e assim por diante. Só se consegue ver o belo se o belo já existe dentro de cada um de nós. Ou seja, esse desafio aí proposto por Emmanuel e apresentado aí nos argumentos do Valmir, não é? E na própria mensagem, evidentemente, fazem com que nós reflitemos a origem
do próprio mal, portanto, né? E recai, evidente, na perfeição de Deus, logo Deus não pode criar o mal, se o mal existe, ele é criado por quem? Né? Fica aqui a reflexão, portanto. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado, Valmir. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora, no programa Verdade e Luz, Diálogo à Luz do Espiritismo. Este quadro, nós temos a seguinte questão, elaborada a Divaldo. Você falou em êxito. De que forma podemos buscar esse êxito no convívio conjugal? Como estruturar uma família estável? Aqui, Divaldo Franco vai responder. Primeiro, fazendo-se um trabalho interior, autorreflexivo. A doutrina espírita nos recomenda o autoconhecimento porque, quando não nos conhecemos, não sabemos como são as nossas reações, não temos uma ideia dos nossos comportamentos errados. Mas é claro que sempre vamos ter reações negativas em coisas muito simples. Vamos discutir por banalidades, pelo mero capricho de querer impor nossa opinião. O matrimônio, a união conjugal, é uma parceria e é necessário que ambos os parceiros contribuam com a sua melhor parte, em cada qual avance na direção do outro, sem esperar que o outro ceda sempre. Muitas vezes, nosso egoísmo, principalmente no caso do parceiro masculino, desejamos que o outro seja sempre o nosso servidor. Mas esse tempo já passou. Estamos numa época dos direitos da mulher, dos direitos igualitários, e se torna indispensável que esta tarefa de união, de compreensão, de maturidade seja recíproca, para que a união conjugal realmente se torne um êxito. Quando existe respeito mútuo e cumplicidade verdadeira, estabelece-se uma parceria afetiva profunda. Assim, o sucesso é inevitável. Essas considerações feitas por Divaldo Franco encontram-se no livro organizado por Cláudia Saegusa, volume 2, Divaldo Franco Responde. Verdade e Luz. Amigo ouvinte, amigo telespectador e amigo participante do programa Verdade e Luz, caminhamos para o término deste programa. Convidamos os amigos presentes para suas considerações finais, mas antes, um contato dos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega.
Use Ribeirão, mais perto de você. Amigo Edgar, suas considerações finais, e como nós estamos no programa 2 de 2025, peço que também deixe uma mensagem de ano novo para os nossos telespectadores e para as nossas telespectadoras. Obrigado, Andrezola. Amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade desse nosso reencontro, de estudo, de reflexão. Agradeço também ao nosso amigo Valmir Lima, ao Gilberto Silva, que regularmente dirige os nossos trabalhos técnicos. E a mensagem que eu quero desejar a todos vocês é que seja um ano de boas escolhas, né? Um ano de boas escolhas implica naturalmente num ano de boas consequências, né? De bons resultantes. Então, amigos e amigas, que nós possamos escolher melhor, né? Sabendo discernir entre o bem e o mal, e evidentemente, dentre os inúmeros caminhos que nós temos, que sejam boas escolhas, mais boas do que ruins, considerando a nossa imperfeição, como a gente tratou em diversas partes do tema de hoje. Muita paz a todos, até muito breve, um feliz 2025 para cada um de vocês. Muito obrigado, Edgar. Valmir, sua mensagem, suas considerações finais e a sua mensagem para 2025. Também faço aí das palavras do Edgar as mesmas minhas, né? Mas sem deixar de dar aí o meu recado. Que Jesus possa, nesse ano que se inicia, oportunizar momentos como esse, onde o tema proposto seja o bem, a renovação, buscando Jesus como farol, como guia de nossas vidas. E lembrando uma frase de Paulo, onde ele registra assim: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fica aí a mensagem de Paulo, que todos nós possamos utilizar o ano de 2025 para renovar-se sempre, segundo as missas do Pai. Obrigado. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem aos seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso canal no YouTube. Amigo telespectador, amiga telespectadora, amigo ouvinte, amiga ouvinte do programa Verdade e Luz, companheiros de ideal e de trabalho deste programa Verdade e Luz, nós temos o passado como lição, como aquilo que nos orientou e nos orienta. Temos o presente como a oportunidade da transformação. O futuro depende de nós, depende das nossas opções. Jesus nos ilumina o caminho e nos mostra como seguir. Deus nos concede suas leis generosas e amorosas. Que em 2025, o encanto do Evangelho transforme nossos caminhos para que eles estejam repletos de paz, prosperidade, muita perseverança, muita determinação, mas resiliência para saber aceitar aquilo que talvez não possamos mudar, mas muita força, fé e vontade para transformarmos o mundo, começando por cada um de nós. Feliz 2025. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.